Uma das principais questões filosóficas é saber se o ser humano é capaz de conhecer a verdade, se é possível alcançar o conhecimento da realidade própria do ser, isto é, de tudo aquilo que é ou existe. A palavra verdade, em seu sentido básico, significa a correspondência entre o que se pensa ou se diz e a realidade que se quer conhecer ou expressar. No entanto, quando os diversos filósofos abordam sobre conhecer a verdade, eles estão se referindo não só a esse sentido básico, mas também à ideia de conhecer como o objeto é em sua essência, ou seja, sua realidade intrínseca, particular ou inerente. Para buscar responder às perguntas sobre a possibilidade de conhecimento, muitas teorias foram formuladas ao longo da história, destacando-se dentre elas o ceticismo e o dogmatismo. O ceticismo é uma doutrina que acredita ser difícil ou impossível conhecer a verdade. Para os céticos, tudo aquilo que consideramos ser a verdade não passa de uma ilusão, pois se fundamenta em impressões subjetivas. De acordo com o ceticismo, o conhecimento do que é real é impossível de ser conhecido pela razão humana. Portanto, as pessoas devem renunciar à certeza, suspender seus julgamentos sobre as coisas e submeter toda afirmação a uma dúvida constante. Em linhas gerais, o cético é aquele que, ao analisar duas afirmações opostas e constatar que ambas são aceitáveis, ele não reconhece nenhuma delas como verdadeira, suspendendo seu juízo a respeito de tais afirmações. Tradicionalmente, identificam-se 3 etapas no ceticismo: a epoché, que é a suspensão do juízo, a zétesis, que é a busca incessante pela verdade, além da certeza de que essa verdade jamais será atingida, e a ataraxia, que significa tranquilidade ou imperturbabilidade, que é o resultado de se reconhecer que é impossível atingir a certeza e superar o conflito de opiniões entre as pessoas. O ceticismo surge na filosofia grega com Pirro de Elis, que reconhecia a impossibilidade de alcançar a certeza, mas achava necessário continuar buscando-a. Pirro de Elis afirmava que era impossível o ser humano conhecer a verdade devido a 2 fatores. O primeiro deles está relacionado aos sentidos. Pirro dizia que nossos conhecimentos são provenientes dos sentidos, da visão, audição, olfato, tato e paladar, mas estes não são dignos de confiança, pois podem nos induzir ao erro. O segundo fator é a razão. Pirro explicava que as diferentes e contraditórias opiniões manifestadas pelas pessoas sobre os mesmos assuntos revelam os limites de nossa inteligência, razão pela qual jamais alcançaremos a certeza de qualquer coisa. Alguns críticos do ceticismo absoluto de Pirro o consideravam uma doutrina radical, estéril e contraditória. Radical porque nega totalmente a possibilidade de conhecer, estéril porque não leva a nada, e contraditória porque, ao dizer que nada é verdadeiro, acaba afirmando que pelo menos existe algo de verdadeiro, isto é, o conhecimento de que nada é verdadeiro. O dogmatismo afirma que o homem é capaz de atingir a certeza absoluta. Dessa forma, a corrente dogmática, ao contrário da cética, defende ser possível encontrar a verdade sobre os seres e as coisas, ou seja, por meio da razão humana, há a possibilidade de se chegar a verdades absolutamente certas e seguras. No sentido vulgar, o dogmatismo consiste na atitude de afirmar alguma coisa de modo irredutível e definitivo, sem provas nem fundamento. O dogmatismo possui 2 variantes. O dogmatismo ingênuo, que é a tendência que confia plenamente nas possibilidades do nosso conhecimento, predominante no senso comum, não vê problemas na relação sujeito-conhecedor e objeto conhecido e crê que sem grandes dificuldades percebemos o mundo tal qual ele é. E o dogmatismo crítico, que é a tendência que defende nossa capacidade de conhecer a verdade por meio do esforço combinado de nossa inteligência e de nossos sentidos. Ou seja, o ser humano pode conhecer os seres e as coisas em sua realidade por meio do esforço racional e empírico. Dessa forma, por meio de um trabalho metódico, racional e científico, o ser humano torna-se capaz de conhecer a realidade do mundo.